Engasguei. Calma. Calma. Pronto. Oi. Voltei. Eu tô meio amostradinho, né? Voltei. Fazendo muitos vídeos, né? Legal. Eu vim trazer mais uma dica. Dica não. Assim, o que eu queria, minha ideia. Quando eu leio alguma coisa, é vir aqui compartilhar. Por quê? Às vezes a pessoa não conhece, ou ouviu falar, ou quer alguma coisa diferente e tal. Então a minha ideia, mais ou menos aqui, é trazer um livro que eu tenha lido, que eu achei legal. Filmes e séries pode ser, de vez em quando. Porque filmes e séries eu assisto muito mais, então não dá pra ficar fazendo sempre. Mas livros realmente mais fácil. Eu fiz há pouco o da Isa, e aí tipo, eu tinha acabado ele, aí emendei em outro que eu tinha começado, tava um pouquinho antes da metade, e eu acabei terminando no fim de semana, assim, tipo, foi pá. Acabei acabando. Gostou? Acabei acabando muito rápido. Que é Declínio de um Homem, de Osamu Dazai. Esse livro aqui. Ele assim, ele era um livro, ele é bem conhecido, eu já tinha ouvido falar muito dele, mas eu não tive a oportunidade de lê-lo antes. Ele é um livro relativamente antigo, né? Porque o autor, ele suicidou-se em 1948. E esse livro, ele é praticamente meio que uma autobiografia, né, a história dele, só que ele utiliza de uma técnica onde você tem o alter ego, né, você tem uma outra pessoa contando a história, como se fosse daquela pessoa, mas na realidade é a sua. Imagino eu contando a minha história e coloco lá um personagem com outro nome. Alter ego, tipo Tony Stark, Homem de Ferro, Peter Parker e Homem-Aranha. Alter ego é isso, tá? E aqui você tem uma história, ela é um pouco pesada, um pouco densa. Por quê? Declínio de um Homem conta a história do Osamu pelo alter ego Yozo, né? Ele cria esse personagem chamado Yozo, se passa no Japão, né, em Tóquio, onde o Yozo sai do interior e vai morar em Tóquio. Só que assim, ele tem muitos problemas, não digo psicológicos, que eu não acho que eu não tenho o direito de falar isso, porque eu não entendo dessa área. Mas claramente você vê que ele tem depressão, que ele tem muitas questões não resolvidas. E assim, ele é uma pessoa que ele não tem muito tino com a sociedade, ele é muito, vou dizer, muito antissocial, né? Ele tem um problema com as pessoas, de conversar com as pessoas, de chegar nas pessoas. E o que ele faz, o Yozo? Ele cria um personagem, uma persona, onde ele utiliza do artifício de ser engraçadinho, de fazer piadas, de contar coisas engraçadas, até o ponto de tropeçar de propósito, assim, para fazer as pessoas rirem. E ele consegue, ele tem êxito nisso. As pessoas começam a enxergá-lo dessa maneira, só que é uma máscara, né? Ele não é assim. O Yozo, atrás dessa máscara, é uma pessoa depressiva, autodepreciativa, esqueci a palavra agora, com tendências suicidas, né? Tudo isso. E assim, você vai acompanhando a vida dele e você fica, às vezes, com aquela vontade, assim, de tentar ajudar e, ao mesmo tempo, mano, por que esse cara tá fazendo isso? E com o passar do tempo, a coisa vai piorando, né? Vai degringolando, porque ele tem um problema com o pai dele. E assim, uma coisa interessante, ele vem de uma família abastada. Ele vem de uma família com posses. O pai dele é diplomata, se eu não me engano, parlamentar. Isso, pô, vamos colocar anos 30, 40 do Japão, não sei como que funcionava naquela época. Mas ele era um parlamentar, então ele vivia viajando, e ele tinha posses, ele tinha uma casa boa, ele tinha dinheiro, ele ganhava mesada. E a vontade dele, o sonho dele era ser mangaka, era ser o pessoal que desenha mangaka. Ele gostava de desenhar. Só que ele tinha essa autodepreciação tão grande de ele achar que nada estava bom. Ele não ia conseguir chegar onde ele queria. Então ele acabava fazendo as coisas e não terminava.
ele ia muito pela cabeça dos outros, o que os outros falavam. Então, esse declínio é isso, né? De você não avançar na sua vida. E chega um ponto na vida dele que o álcool entra forte, né? Ele chega a ter alguns relacionamentos, mas ele começa a ter problemas com mulheres. E você percebe o tom do texto, em alguns pontos, onde ele coloca as mulheres como um dos problemas da vida dele. Quando na verdade não é. O problema é ele, né? Mas ele meio que joga a culpa nas mulheres. Ele não consegue ter essa facilidade de você conversar. Ele começa a ir em bordéis. Ele arruma um amigo, né? Nesse lance de criar um personagem, ele arruma um amigo. Esse amigo enxerga ele de outra maneira, tirando essa máscara. E mesmo ele não gostando, isso é interessante, mesmo ele não gostando 100% desse cara, ele mantém essa amizade. Mesmo esse cara sendo tóxico várias vezes, ele continua a amizade com esse cara. E assim, ele leva esse amigo dele, leva ele para alguns caminhos tortuosos, assim, né? Então, tipo, é uma história bem pesada, assim. Por mais que ela te prenda, que nem me prendeu, eu fiquei uma tarde inteira lendo isso aqui. E não é zoeira, eu sentei aqui no sofá e fiquei a tarde inteira. Eu comecei no sábado, à tarde, domingo peguei de manhã, eu parei, almocei, coloquei assistindo o jogo futebol americano, deixei rolando e continuei lendo. Porque ele vai te prendendo. Você quer saber o que vai acontecer com ele, por mais que você saiba da vida real dele, né? O que aconteceu com ele de verdade. Então essa narrativa da vida dele é uma narrativa triste, pesada, um fim trágico. E assim, você vai estar assistindo isso e falar, mama, por que eu vou ler isso daí? Porque é bom. Porque é bom. E assim, e é legal você ter essa visão de que não são flores. As pessoas têm problemas, as pessoas são doentes, as pessoas criam personagens para a vida, para poder lidar com as dificuldades da vida. Então, esse é o ponto desse livro. Assim, é algo pesado, mas bom, porque mostra que muitas pessoas têm esse artifício. Tem que criar essa máscara, tem que criar esse personagem para lidar com a vida. Eu tenho um ponto muito interessante, que ele bateu bastante nessa tecla, que eu achei interessante, da sociedade, né? Porque a sociedade não vai te aceitar, porque a sociedade não te quer assim, porque a sociedade não sei o quê. E ele coloca um ponto interessante num diálogo na cabeça dele, porque ele não conseguia falar com as pessoas, ele sempre acatava. As pessoas falavam alguma coisa para ele, ele acatava, ele ficava quieto, ele respondia mentalmente. E teve uma passagem muito interessante, onde alguém fala com ele sobre isso, porque a sociedade não vai aceitar, e na mente dele ele fala assim, não, você não vai aceitar, você que não quer, é você que não gosta. Então ele tinha esse discernimento entre as pessoas e a sociedade, porque a sociedade, sabe, não está ligando para você. É a mesma coisa aqui, esse negócio aqui. Muita gente lida isso como se isso aqui fosse a vida, esse quadrado aqui, esse retângulo aqui. E a gente sabe que não é. A gente sabe que o Instagram é praticamente 90% de mentiras. E a gente acaba levando isso como real. Então a gente acaba levando isso como sociedade. E isso aqui não é a sociedade. A sociedade está lá fora. Muitas vezes a pessoa vem criticar você, porque a sociedade não vai te aceitar porque você é assim, assim, assim. Não, você não quer aceitar e joga a culpa na sociedade. Então é um livro que faz você pensar em vários aspectos, mas ele não é um livro legalzinho, bonitinho, romancinho, não é algo que você vai terminar de ler e ver passarinhos, não. O negócio vai te deixar meio tenso no final. Mas ainda assim, eu indico. Foi uma ótima leitura, eu gostei. Então tá aqui, ó. Declínio de um Homem, Osamu Dazai, tradução do japonês de Ricardo Machado. E tem a orelha tem umas informações interessantes sobre o autor, e eu acho bacana quem pegar para ler isso daí. Tá bom? Só queria passar aqui para falar dessa dica aqui. E eu já estou com outro, uma mostradinha. Já estou com outro engatilhado, lendo. Só dei uma olhadinha, não comecei firme ainda, porque hoje não deu tempo. Mas em breve eu volto aqui para falar mais algum para vocês.
Tá bom? É isso? Então a gente termina por aqui. Agora eu vou fazer minhas coisas, porque eu cheguei agora há pouco do trabalho, terapia, aproveitei e emendei para gravar o vídeo. E é isso. Até a próxima. Espero você aqui. E se você gostou, manda pros amigos. Fala, oh, esse livro é legal. Ou sei lá, para quem você quiser. Ou só aperta o coração ali. Tá bom? É isso. Obrigado. Até a próxima. Te vejo na próxima. Tchau.